Olá, sou a Gabriela e hoje irei apresentar, juntamente com os meus colegas Igor e Vinícius, o nosso projeto semestral de Física 2 sobre eletromagnetismo, com o tema Medida da massa de um ímã em queda. O artigo de referência para estudo é A frenagem eletromagnética de um ímã que cai, de Silveira, Levin e Risato. O paper traz um modelo para calcular a velocidade terminal de queda de um ímã no interior de um tubo condutor não ferromagnético. É uma demonstração da lei de Faraday-Lenz. O artigo diz que a movimentação do ímã no tubo, que pode ser considerado uma união de espiras condutoras, prediz a ocorrência de uma força eletromotriz induzida, que é consequência da variação do fluxo magnético produzido pelo magneto que se aproxima ou se afasta da espira. Por conta da resistência elétrica da espira, ocorre dissipação da energia. Da lei de Lenz, pode-se dizer que o ímã sofrerá uma força magnética em oposição ao seu movimento. Ou seja, quando o magneto é movimentado nas imediações de uma espira condutora, em consequência da corrente induzida, o ímã é freado. Conforme aumenta a velocidade de queda do magneto, cresce a força magnética resistiva total até que, finalmente, o magneto atinge uma velocidade terminal constante, quando a força magnética tiver a mesma intensidade da força gravitacional exercida no ímã. Neste caso, toda a potência desenvolvida pela força-peso deverá ser idêntica em módulo à potência induzida sobre as espiras dissipada por efeito Joule. Ou seja, o magneto que cai com velocidade constante perde energia potencial gravitacional e essa quantidade de energia é dissipada por efeito Joule no tubo. Pode-se pensar no tubo como sendo formado por inúmeras espiras metálicas justapostas associadas em série. Durante a queda, toda vez que o ímã se aproxima da próxima espira, o fluxo de campo magnético que a atravessa aumenta, o que induz, de acordo com a lei de Faraday, uma força eletromotriz na mesma. Por ser espira metálica, surge nela uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica, por sua vez, gera outro campo magnético, que, de acordo com a lei de Lenz, tem sentido oposto à variação do campo magnético do ímã que atravessa a espira. Como consequência, o primeiro campo magnético do ímã e aquele gerado pela corrente induzida na espira terão sentidos opostos. A espira passa a funcionar como outro ímã. A interação da espira com o ímã em queda, mediada pelos seus campos magnéticos, é equivalente à interação entre dois ímãs que estão com seus polos iguais, norte-norte ou sul-sul, voltados um contra o outro. Dessa maneira, a força magnética que cada uma das inúmeras espiras que compõem o tubo metálico provocará no ímã em queda será de repulsão, com o sentido oposto ao seu peso. Essa força é capaz de frear a queda rapidamente e fazer com que o ímã caia em movimento retilíneo uniforme de baixa velocidade, sendo que o tempo para atravessar o tubo é muito superior ao tempo que gastam outros objetos não magnéticos. Quanto mais condutor for o material e mais forte for o ímã, mais notável será o efeito de flutuação do ímã em queda. A balança digital possui um recurso útil, a tara, que zera a leitura mesmo com objetos sobre ela. Assim, podemos visualizar no display apenas a massa do ímã em queda. O ímã é solto dentro do tubo e faz a leitura. Como o tubo tem comprimento suficiente, verifica-se que a massa registrada pela balança atinge o valor máximo rapidamente e permanece constante por alguns segundos. Após o ímã atingir o suporte, no final da queda, o valor no display da balança não muda, ou seja, é igual ao valor máximo registrado anteriormente durante a queda do ímã. Quanto mais longo for o tubo, melhor a percepção de que o ímã está em queda uniforme e que a balança registra de fato a massa do ímã enquanto ele está caindo. Aí, ó. Pegou. Pausa aí. Gravando. Beleza? Só isso. Supondo desprezível a resistência do ar e ainda que todos os outros parâmetros sejam constantes, pode-se pensar apenas no que ocorre quando se varia a massa do ímã em queda no interior do tubo. No exato momento que o ímã é abandonado, sua velocidade é nula e, consequentemente, é nula também a força magnética resistiva. Conforme ele começa a acelerar e sua velocidade vai aumentando, cresce também a força magnética resistiva.
Sua velocidade e, consequentemente, a força magnética resistiva que nele é exercida irão crescer até o ponto que essa força tem intensidade igual à intensidade da força-peso que puxa o ímã para baixo. Nesse instante, a força resultante no ímã passa a ser nula, e desse ponto em diante ele passa a executar um movimento retilíneo uniforme, ou seja, atinge sua velocidade terminal. Note que, caso a massa do ímã fosse maior, mantido todo o resto constante, ele teria que atingir uma velocidade também maior para que a força magnética resistiva crescesse o suficiente e cancelasse sua nova força-peso, que por suposição agora é maior. Percebe-se, portanto, que, quanto maior for a massa do ímã, mais tempo levará para atingir sua velocidade terminal e passará, assim, mais tempo acelerando, e desse modo atingirá velocidades maiores e, consequentemente, atingirá a extremidade do tubo mais rapidamente, em tempos menores. Para o experimento, a força de resistência do ar será muito menor que a força-peso, e para o experimento em questão, portanto, pode ser desprezada. Se à primeira vista esse fato não parece ter muita relevância em termos didáticos, um olhar atento releva um potencial didático de alto impacto visual. Observe que, se a força magnética que o tubo exerce no ímã tem sentido ascendente, então a força que este exerce no tubo, de acordo com o princípio de ação e reação, tem sentido descendente. Em termos práticos, enquanto em queda, o ímã ficará exercendo uma força vertical para baixo no tubo, sendo assim possível obter o valor da massa durante a queda. Com isso, foi possível identificar a lei Faraday-Lenz citada no artigo, demonstrada através do experimento. Com a velocidade constante da queda, é possível obter a massa do ímã durante o mesmo, também compreendida através de métodos de espiras estudados anteriormente no curso. Gostaríamos de agradecer ao nosso professor Ayrton por todo o conhecimento, ao Instituto Mauá de Tecnologia pela infraestrutura disponibilizada aos alunos e aos assistentes dos laboratórios que nos forneceram o equipamento necessário para realizar o experimento.